Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou apresentar para vocês aqui, neste vídeo, o anacronismo histórico e a necessidade de superação do Estado, que, por sinal, é o primeiro capítulo do livro de Steven Mesaros, Para Além do Leviatã, Crítica do Estado. Ele vai mostrar para nós como o Estado ele é anacrônico e é necessário superá-lo. Ou seja, logo no primeiro capítulo, ele vai mostrar que o Estado é, portanto, uma instituição totalmente anacrônica, ou seja, fora de nosso tempo, né? É interessante observar que muita gente acredita que o Estado ele é necessário e ele tem que se eternizar. E o Mesaros vai mostrar exatamente o contrário. Em primeiro lugar, o Estado ele foi constituído aí no decurso da história, né, ao longo da história, já há muitos séculos. E essa tentativa de eternização do Estado, que a gente vê muito presente hoje em dia, né, dizendo que não tem alternativa, né, o Estado está aí, sempre esteve aí, sempre estará aí. Não. Vejam só, primeira coisa que o Mesaros diz é que o Estado ele é inerentemente histórico, ou seja, o Estado foi criado num certo momento da história, né? E enquanto criado a um certo momento da história, portanto lá na antiguidade, de lá para cá ele tem uma característica que é transhistórica, ou seja, ele é uma característica que faz parte dele e ele o tempo todo manteve essa característica, que é o quê? É o de tomar para si as decisões globais, ou seja, a tomada das decisões fundamentais, a tomada das decisões que, digamos, são fundamentais do plano interno e se reflete até no plano externo, para a sociedade, é o Estado que o faz. E vejam vocês que o Mesaros vai dizer o seguinte, ó, a necessidade de um modo sustentável de tomada de decisão global é requisito insuperável para a humanidade. Ou seja, se o Estado tomou para si as grandes decisões e nessa tomada de decisões a grande maioria fica de fora, ou seja, portanto, já começa por aí a gente questionar o que vem a ser democracia, né? Ou seja, o que é fundamental não somos nós que decidimos, e sim quem nos comanda, né? Portanto, para a humanidade é necessário a própria humanidade tomar as suas próprias decisões, né? A própria sociedade, né, tem que tomar as decisões que são fundamentais. Logo na primeira página, o Mesaros mostra uma citação do Marx dizendo o seguinte, que lá no Capital, o Marx diz que não foi o capital que inventou a produção e inventou o mais trabalho, né? A exploração do mais trabalho. Então vejam que, portanto, a produção e a exploração do mais trabalho são de sociedades anteriores ao próprio capital, né? E aqui, vejam que não é a exploração da mais-valia, é do mais trabalho. Ou seja, porque a mais-valia é do mundo do capital, né? Agora, explorar o trabalho alheio antecede a própria existência do capital. E aí, o Mesaros aproveita também para colocar as suas observações, que ele diz o seguinte, o capital não inventou o Estado, ou seja, o Estado é anterior à sociabilidade do capital. Muito bem, portanto, a gente tem que limitar nossa abordagem à dinâmica, né? Às dimensões históricas específicas. Ou seja, não adianta a gente querer simplesmente hoje querer distorcer a realidade para justificar a existência eterna da realidade. Mesmo porque o capital, o Estado, né, aqui, portanto, o Leviatã, ele tem um momento histórico de nascimento e pode vir a
ser erradicado, pode ser superado ao longo da história. Ele não pode ser eternizado, né? Algo que foi criado pode ser superado. Ou seja, é claro que o Estado passou por múltiplas transformações ao longo da história, né? Ou seja, conforme diz aí o Mesário, são as determinações epocais, né? Cada época o Estado teve uma determinada configuração, determinadas características, né? Só que, obviamente, a única coisa que podemos dizer do ponto de vista do próprio Estado, olhando para si mesmo, que é, digamos, transhistórica, ou seja, para além da própria história, é o seu papel de tomada de decisão global. Ou seja, desde que o Estado é Estado, é através do Estado que as principais decisões econômicas, políticas, sociais são tomadas, né? Ou seja, é sempre, portanto, um grupo pequeno que tem o controle sobre a maioria das decisões. O Estado, antes do capitalismo, segundo o próprio Marx dizia, né, em escala histórica, ele é quase que datado de ontem, né? Ou seja, para o capitalismo, se você colocar o capitalismo na história da humanidade, é uma coisa muito recente, né? Então, não tem como dizer que ele vai se eternizar. Algo que surgiu no momento da história, em outro momento da história, ele pode desaparecer. Ou seja, portanto, cabe a nós entendermos tudo isso do ponto de vista dialético, ou seja, essas mudanças tanto significam metamorfoses, como dentro do próprio Estado você tem momentos de continuidade, né? Faz parte dele também a manutenção de algumas das suas características. Agora, o que não modifica é que sempre as decisões globais estão nas mãos do Estado. Agora, no modo de produção capitalista, em termos de reprodução social, é de suma importância, no modo de produção capitalista, uma compulsão diretamente econômica. Ou seja, agora as relações entre capital e trabalho passam a ser muito importantes, muito decisivas, né? E isso, qualitativamente, é novo em relação aos modos de produção anteriores, como o modo de produção escravista, como o modo de produção feudal. Ou seja, agora você tem uma novidade posta aí. Ou seja, agora, em termos de domínio da política, essa novidade, que é econômica, né, passa a ter uma relevância, passa a ter uma dominância, né? Ou seja, e isso acabou criando uma falsa aparência, diz o Mesários, do sistema democrático, como se o sistema, entre aspas, fosse democrático. Só que o Mesários vai dizer que isso ideologicamente é racionalizado e idealizado, ou seja, criou-se aí uma auto-mitologia da democracia. Para que fique claro aquilo que eu estou querendo apresentar para vocês. Vejam, o poder da tomada de decisão continua nas mãos da classe dominante. São as personificações do capital. Essas personificações do capital, ou seja, os representantes do capital, né, trabalham, obviamente, para potencializar o quê? A produção e reprodução das condições de existência da sociedade. Ou seja, os meios de produção continuam nas mãos da classe dominante, ou seja, esse domínio se faz politicamente e, obviamente, se for necessário, militarmente, tá? Portanto, você tem aí o controle da reprodução do metabolismo social em sua totalidade. Então, o que acontece? Em nome disso, né, que você tem uma relação cada vez mais intensa no cotidiano entre capital e trabalho, parece que aqueles que são os nossos representantes estão aí para meramente, entre aspas, garantir a constitucionalidade, garantir a soberania, né? Porque é assim que é apresentado. Portanto, parece que o nosso sistema ele é altamente democrático, mas não. Ou seja,
as tomadas de decisões globais, né, que envolvem, portanto, decisões internas e externas, continua nas mãos da classe dominante. O Estado ele impõe uma determinada forma de reprodução social para nós, né? Só que, diz o Mesáro, ele também, ao mesmo tempo, ele é submisso, em sentido contrário, às necessidades históricas que vão sendo recém-reveladas. O que quer dizer isso? Há momentos na história que o Estado ele perde a sintonia, né, por dois motivos, né? Você tem aí novas necessidades aí de condições emergentes, né? Digamos, a própria história está mudando, né? Está evoluindo, está se metamorfoseando, né? Aquilo que alguns historiadores chamam, né? Novos atores aparecem, não gosto da expressão, mas só para ficar mais didático para vocês, né? Novas situações, novas realidades se põem, né? E em momentos de crise. E aí o que acontece? Nessas situações, o que acontece? O Estado, ele se vê diante de novas demandas para continuar o processo de reprodução do metabolismo social. No entanto, o Estado nunca ele vai ser autofágico, ele nunca vai se destruir por completo, né? Ele pode se metamorfosear, ele pode se redimensionar, mas ele continua sendo Estado quanto tal, tá? Ou seja, só que ao mesmo tempo, o que acontece? O próprio Mesaros dá um exemplo, né, dessas necessidades e condições emergentes, né? Você teve ali em 1922 um governo democrático liberal que era na Itália, né, do Giovanni Giolitti. E o que veio depois? Vai vir um governo fascista, ou seja, do Mussolini. Portanto, você tem uma metamorfose aí dessa forma de governo, mas continua sendo o Estado enquanto tal. Ou seja, continua prevalecendo ali a dominação do Estado. Tá certo? Claro que sob uma nova forma. Mas ele não se esgota enquanto Estado. Ou seja, o próprio Estado, ao longo da história, ele centraliza para si as tomadas de decisão, ele entra em crises estruturais políticas, veja essa metamorfose que ele deu como exemplo na Itália, né? Diante de uma crise estrutural da política, o Mesaros vai dizer assim, não, na verdade o que você teve ali, o que subjaz, é uma crise estrutural da ordem metabólica do capital. Ou seja, o capital precisou de um novo tipo de governo para continuar se reproduzindo enquanto tal, né? E, obviamente, isso, para nós, é altamente anacrônico. O próprio Estado, portanto, ele está fora do seu tempo, né? Ou seja, se o Estado ele toma as decisões por nós, por que nós não podemos tomar a decisão por nós? Poderíamos. Só que, obviamente, o Estado está aí para se manter e se eternizar, né? Portanto, mesmo ele sendo anacrônico, ele não se autoesgota. É necessário que forças apareçam para erradicar o Estado, para abolir o Estado e colocar aí diante de si uma nova ordem societária. O Estado, portanto, tem um denominador comum, que é o quê? Independente das formas políticas que vão se metamorfoseando ao longo da história, né? Independente das formas de governo que imperaram no Estado, ele tem como denominador comum o quê? Em primeiro lugar, a exploração de classe, de uma classe sobre as demais, né? Por isso que o próprio começo do Manifesto Comunista é o quê? A história de toda a sociedade é a história da luta de classes, né? E aí ele começa a dar os exemplos históricos, né? Burguesia e proletariado, senhor e escravo, e assim por diante, né? Então, a exploração classista existe aí, independente de qual seja o Estado que esteja vigente. E, como outra característica, a extração do mais trabalho, né? Ou seja, a exploração, portanto, como você tem a exploração de uma classe sobre outra, por consequência, você vai ter essa classe que explora aquela que é explorada, e aquela que é explorada produz para aquela que está explorando.
Vejam vocês que o Marx aqui e o Mesaros estão falando de mais trabalho e não mais-valia. Por quê? Porque o mais trabalho, ele refere-se inclusive a sociedades anteriores ao capital. Portanto, a exploração do mais trabalho é anterior à exploração do capital, né? E, por consequência, é anterior à exploração capitalista. Ora, vejam bem, você tem, portanto, aí uma grande extração que espolha trabalho dos trabalhadores. Além de tudo, o Estado ele vai preservar assim a sua base substantiva, ou seja, assim o Estado vai garantir não só a exploração do trabalhador, não só a exploração de uma classe sobre outra, bem como se garante aí a usurpação do poder global, ou seja, a tomada de decisões nos é tomada, roubada, né? E, nesse sentido, o Estado ele vai ter uma dupla exploração e uma dupla dominação. Ou seja, internamente, você vai ter a repressão dentro dos países. Ou seja, e fora, vejam, o Estado também, digamos, ele domina internamente, né? E aí, obviamente, essa dominação tem que se projetar para fora, externamente. Só que nem todo mundo, nem todo Estado consegue projetar para fora. Essa projeção para fora de dominação significa o quê? A expansão territorial, a violação territorial de outros países, consequentemente, existem guerras, né? Claro que as nações centrais elas vão criar todo um conjunto de justificativa política e jurídica para dizer que isso não tá, nada está sendo violado, porque se algo fosse violado, era punível de punição, né? Então pode ver que a Europa se expandiu ali pela África, dominou-a, explorou-a e manteve a sua soberania, manteve, portanto, a sua constitucionalidade, né? Teve que os próprios povos desses países se rebelarem para conseguir seus processos de independência, né? Portanto, vejam que as justificativas políticas e jurídicas têm que ser elaboradas em causas próprias. E vejam que eu não falei aqui em justificativa econômica, né? Porque, inclusive, geralmente é o primordial, né? Os Estados Unidos não vai dizer que foi para o Iraque para tomar o petróleo, embora saibamos que foi para isso, cuja justificativa era dizer que o país tinha armas de destruição em massa, que não tinha, né? Não tinha, era um discurso cínico, mentiroso. Mas o Estado, essa é uma das características do próprio Estado, né? Ou seja, essa expansão territorial do Estado sempre tem uma justificação política, sempre tem uma justificação jurídica, né? E essa expansão vem desde lá dos tempos das tribos até os grandes impérios, conforme diz aí o Mesaros, né? E, portanto, o que acontece? Nesse sentido que, se foi assim até então, né, é necessário que modifique-se isso. Ou seja, é necessário uma superação do Estado. Porque, nesse sentido, historicamente, o Estado é anacrônico, né? O Estado não está aqui, portanto, para garantir a paz, não está aqui para garantir o equilíbrio, a igualdade substancial na sociedade. Ao contrário, ele está aqui para garantir a desigualdade substancial. E, ao longo do livro do Mesaros, ele vai mostrar como que diferentes pensadores, diferentes correntes, procuraram aí justificar o Estado, eternizar o Estado, ou então, quando criticava o Estado, criava utopias irrealizáveis, né? Ou seja, o esforço do Mesaros é para mostrar exatamente que hoje o Estado é algo anacrônico em relação à história e os anseios da humanidade, né? E, portanto, ele tem que ser superado. O que você acabou de assistir nesse vídeo não refere-se ao capítulo 1 de forma integral. Eu peguei aqui apenas algumas páginas desse capítulo. Na verdade, a obra
do Steven Mesaros é para ser estudada, sem pressa. A ideia aqui é exatamente a gente se debruçar, se aprofundar e mergulhar na obra do autor. Portanto, eu quero que você deixe seu comentário aqui do que você achou desse vídeo e agora você tem que também ir lá no livro e ler entre as páginas 63 e 68, ou seja, essas 6 páginas são as quais eu tratei nesse vídeo, ok? E não esqueça de escrever aqui abaixo o seu comentário, depois que ler também, se quiser colocar um novo comentário, porque você pode pôr mais de um comentário aqui nesse vídeo, e a partir do próximo vídeo eu vou dar continuidade no capítulo 1, ou seja, é uma hora para a gente estudar sem pressa e, obviamente, você vai ter tempo não só de assistir os vídeos e acompanhar na leitura. O importante é isso, né? Aprofundar e aumentar os seus conhecimentos. Ok? A gente se vê aí no próximo vídeo.